A gente tem uma tendência a fazer um elo direto com a Nouvelle Vague. Eu acho que tem um elo fortíssimo, claro que tem. Os diretores do cinema novo, os principais, eram apaixonados pela Nouvelle Vague. Mas eu acho que o cinema novo está mais ligado, na verdade, às coisas que estavam se passando dentro do Brasil. As transformações. Porque tem uma coisa muito interessante que foi a motivação da Nouvelle Vague e que, de uma forma diferente, foi a motivação do cinema novo. Era uma geração de jovens que não queriam mais pensar em cinema como diversão gratuita ou como cópia de fórmulas estrangeiras. E foi talvez um grupo, o primeiro grupo, não a primeira pessoa, mas teve o primeiro grupo de pessoas que chegaram e, bom, a gente está aqui para transformar. O nascimento do cinema novo, quer dizer, a ideia de um cinema desse estilo, começa com o Nelson Pereira dos Santos, quando ele fez em 1954 o Rio 40 Graus, que era um filme cheio de ideia de autoria de cinema. Ele estava muito ligado ao neorrealismo italiano, porque em 1954 não havia ainda nem a Nouvelle Vague. A escola era o neorrealismo italiano. E os italianos faziam aqueles filmes fantásticos, filmes assim que mostravam pessoas de classes sociais diferentes, e aqueles destinos que eram diferentes e que se esbarram uns nos outros. É uma forma clássica do cinema neorrealista italiano. La bicicletta mi hai preso? Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? E o Nelson, de certo modo, fez uma transposição, mas que jamais é uma imitação. Ele foi transpor para diversas classes sociais do Rio de Janeiro num domingo de verão, que vai desde os pequenos favelados que descem para ver amendoim pelas ruas, as mocinhas sofisticadas que vão à praia, no caso Copacabana, um jogo de futebol. E 40 Graus é realmente um divisor de águas. O filme era extremamente experimental, feito com recursos de produção parquíssimos, mas com uma vontade de fazer um retrato brasileiro. Aquele retrato brasileiro que tinha a sua ideia no retrato italiano que os diretores do neorrealismo estavam fazendo, né? E todos esses jovens que depois vieram fazer o cinema novo, eles viram Rio 40 Graus, eles quiseram trabalhar com o Nelson Pereira dos Santos, eles quiseram conviver com o Nelson Pereira dos Santos, porque eles se apaixonaram pela ideia desse cinema e pelos princípios políticos do Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos foi um mestre importante. Independente de ele ter feito filmes já dentro do momento do cinema novo, como Vidas Secas, que na minha opinião é disparado o melhor filme do cinema novo, ele foi principalmente o mestre, o orientador, o professor, o homem que abriu caminhos. Agora, esses caminhos foram tomando direções diferentes conforme as formações das pessoas, dos jovens que iam fazer filmes, né? Après tout ci, il faut. E principalmente pelos filmes que estavam sendo vistos aí nessa época, que já eram então os primeiros filmes da Nouvelle Vague, né? Chegava Godard, chegava Truffaut, Guimarães, e filmes de diretores que não eram exatamente da Nouvelle Vague, mas que eram franceses e chegavam ao Brasil no mesmo momento
com ideias extremamente interessantes e motivadoras, como é o caso de Robert Bresson e Alain Resnais. Alain Resnais é talvez o que mais provoque debates e emoções, com Hiroshima, Meu Amor, e 2 anos depois com O Ano Passado em Marienbad. Eram filmes que reformulavam esteticamente todos os conceitos mais importantes do cinema, né? E aí começa um cinema novo que não vai querer ser imitação de Nouvelle Vague, não vai querer contar aquelas histórias da Nouvelle Vague, vai querer contar as histórias brasileiras, mas com uma liberdade de câmera, com uma liberdade de roteiro, uma liberdade de direção, uma liberdade de capacidade de improvisação que lembra Godard, que lembra a Nouvelle Vague, sem que estivessem imitando a Nouvelle Vague. É isso que eu acho que é interessante, porque o que eles fazem é o exercício da liberdade. E a liberdade no seu melhor sentido. A liberdade direcionada para os problemas econômicos, políticos e sociais do país. Então, talvez seja até mais forte do que a própria Nouvelle Vague. Na Nouvelle Vague predominavam filmes de natureza intimista. Histórias de amor, conflitos emocionais. E não é que isso não tenha importância, tinha muita importância, mas para um país que saía do governo Juscelino Kubitschek, vivia aqueles dias confusos de Jânio Quadros, nunca os jovens se movimentaram com tanta esperança de Brasil quanto naquele momento, né? Se eles estavam fazendo uma coisa que às vezes parecia Godard ou às vezes parecia neorrealismo, né, era, vamos dizer, formalmente, já que a essência não parecia nunca, né? Era a essência brasileira com a linguagem modernizada europeia, né? E principalmente a essência brasileira desvinculada de um padrão que nos jogaram a vida toda, que era o padrão norte-americano, né? Era uma revolta com o fato de toda a vida termos sido saturados pela cultura, pelo cinema norte-americano, né? Não que não gostassem do cinema americano, reconheciam o que tinha de valor do cinema americano, mas não queriam imitar, não queriam parecer. Sabe, você podia gostar muito de um John Ford, de um John Huston, ou sei lá quem fosse, mas você não queria parecer com eles, porque você sabia que eles davam uma resposta, falavam um depoimento do American Way of Life. E o que a gente menos queria, no caso, era o American Way of Life, né? Nós estávamos querendo procurar fazer um cinema que usasse as roupas e os cenários da vida brasileira, com todos os seus desequilíbrios, com todos os seus conflitos e com todas as suas inquietações e principalmente com toda a sua revolta. Aquela coisa que ficou tão forte em filmes como, por exemplo, Os Fuzis de Rui Guerra, que marcou a chamada estética da fome. Aquilo foi uma força incrível. Isso já estava em Vidas Secas. A estética da fome, a estética que não era bonita, que não era agradável de se consumir, mas que era absolutamente expressiva, né? Daí essa coisa muito importante dessa procura da brasilidade, não aceitar o padrão pré-estabelecido de fora, que era a característica do cinema brasileiro que se fazia antes do cinema novo, né? O cinema da Vera Cruz, o cinema da Chanchada, da Atlântida, enfim. O cinema brasileiro médio era sempre uma tentativa de fazer uma coisa parecida com o que se fazia em Hollywood, né? Não se faça de ingênuo. Felizmente ainda pude acordar a tempo. Eu não posso compreender. Eu sempre fui leal e pensava em me casar com você. E logo agora que tenho planos de irmos ser felizes... Não me inclui em seus planos. Pobre, versão pobre, primo pobre de Hollywood, né? E agora no cinema novo, não. Ninguém queria ser primo pobre de Hollywood de modo nenhum, né? Era outro clima.
Para mim, no campo do longa-metragem, o filme que deslancha é Porto das Caixas, de Paulo César Sarraceni. Ele fez um filme que, na minha opinião, é um dos filmes mais interessantes que se fez. Ele transportou para o Brasil uma história que Visconti tinha filmado e que, na verdade, não era nem uma história de Visconti. Era um romance americano, um romance chamado O Carteiro Sempre Bate Duas Vezes. Antes que os americanos fizessem, sem deter os direitos autorais, Visconti transformou essa história em Obsessão. E, para mim, é o mais belo filme do cinema italiano. Eu sou completamente apaixonado por esse filme. E eu sinto que o Sarraceni estava totalmente imbuído pela paixão por Obsessão, não por O Destino Bate a Porta, mas por Obsessão. Ele não faz uma refilmagem de Obsessão, mas é um filme que tem todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, toda a revolta dos personagens de Obsessão, que, em vez de viverem na Itália, vivem num Brasil em Portas Caixas, uma cidade perdida lá no estado do Rio, sem qualquer perspectiva. Um crime, uma mulher mata o marido. E acho que nunca se fez um crime no Brasil tão bem estruturado socialmente quanto nesse filme. É um filme que, infelizmente, é muito pouco conhecido. E eu acho que é um dos momentos mais brilhantes do cinema brasileiro. E enquanto ele está fazendo isso, o Joaquim Pedro de Andrade faz um poema em cinema que é o Coro de Gato. Os meninos que roubam os gatos sofisticados de Ipanema levam para o morro para tirar a pele do gato para fazer boas bandeiros, né? E a coisa é feita com uma graça, com um encanto, com uma poética incrível. Joaquim Pedro de Andrade foi realmente o mais inteligente, o mais sutil, o mais nacional, e eu diria mais universal de todos os cineastas do cinema novo. E numa carreira onde não há desníveis. Todos os filmes dele, desde o Coro de Gato, tem uma linha, que não quer dizer que seja uma linha conceitual una, mas tem uma linha de elevação estética, de refinamento estético e de descoberta de realidades muito mais amplas. É nesse entusiasmo pelo cinema novo que vão acontecer os dois filmes cabeça do movimento. Deus e o Diabo e, 3 anos depois, Terra em Transe. Deus e o Diabo na Terra do Sol tem um valor especial para quem viveu aquele momento. Foi o primeiro filme brasileiro que apaixonou toda a juventude e toda a intelectualidade brasileira. Vou acabar com ele, Roça. As pessoas estavam literalmente apaixonadas por Deus e o Diabo. Havia uma história engraçada em relação ao tema Nordeste. Toda vez que se pretendeu fazer uma coisa forte sobre o Brasil, se ia para o Nordeste. A Vera Cruz, em 1953, querendo mostrar uma brasilidade que absolutamente ela não tinha, fez um dos filmes mais engraçadinhos da história do cinema brasileiro, que é O Cangaceiro, que era o cangaço que tinha sua graça, o filme, mas absolutamente não expressava Nordeste, nem Brasil, nem São Paulo, nada. Era um Hollywood mal colocado. Silêncio! Naquela época, pouco antes de Deus e o Diabo, Anselmo Duarte levou à tela a peça de Dias Gomes que fazia muito sucesso, que era O Pagador de Promessas, onde estava lá o Nordeste, com todos os seus problemas. O texto de Dias Gomes, embora questionável, dava margem a analisar uma série de problemas que, na minha opinião, se perderam no filme de Anselmo Duarte. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja, ou em qualquer outra parte, menos num ato de feitiçaria.
num terreiro de candomblé. Eu andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Anselmo Duarte joga esses problemas, mas foi muito folclore, foi muita baiana dançando, foi muito pai de santo, mãe de santa, faz muito movimento de igreja. E faz um filme que naturalmente tinha que encantar o Festival de Cannes, a ponto de chegar a dar o prêmio de melhor filme. Porque a gente pensando é um absurdo. Sabe que ele concorreu com Eclipse de Antonioni e O Anjo Exterminador de Buñuel. Imagina quem conhece Eclipse de Antonioni. O Anjo Exterminador de Buñuel pode entender que esses filmes tenham sido derrotados pelo Pagador de Promessas. É um absurdo, né? Mas enfim, era aquela política de prestigiar uma nova cinematografia e uma paixão pelo exotique brasileiro, né? Esse exotique brasileiro iria estar em evidência quando Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim fizeram a peça Orfeu da Conceição, com cenários lindíssimos de Oscar Niemeyer. Então tinha tudo assim para um Brasil maravilhoso, né? E claro que os franceses, muito mais atentos à cultura externa do que os americanos, do que os outros de modo geral, vieram filmar no Brasil. Filme que muita gente pensa que é brasileiro. Ganhou a Palma de Ouro. E aqui no Brasil se comemorou a Palma de Ouro. Enfim, a Palma de Ouro é nossa, mas o filme era produção francesa, apenas o cenário e os atores eram brasileiros. Mas é evidentemente um filme francês, inspirado em Vinícius de Moraes, claro. Mas não é absolutamente um filme brasileiro. Esse filme brasileiro que vai comover o mundo vai ser Deus e o Diabo da Terra do Sol, onde não há capital estrangeiro, não há ideologia estrangeira, não há intelectuais estrangeiros, é tudo brasileiro. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Havia uma coisa, uma tempestade dentro do filme. Era uma grandiosidade, era como se a cabeça de Bertolt Brecht fizesse o distanciamento e desse um Nordeste intelectualíssimo. Aquela força, aquela vitalidade, aquela dinâmica, aquilo alucinou as pessoas. Dizem que durante o Festival de Cannes, daquela cena que o Corisco começa a rodopiar, que ele é um louco, que as pessoas aplaudiam loucamente de emoção ante aquela força, né? E é uma história muito engraçada. Mostraram o filme para a mulher de Corisco e ela ficou horrorizada quando viu o que o Glauber fez com Corisco. E ela só dizia: mas que é isso? Corisco não era viado não, Corisco não era viado não. Porque ela entendeu que aquilo era o contrário do que era Corisco, né? Então veio uma coisa muito engraçada. Eu acho essa anedota muito boa, porque o que é o artista querendo demonstrar a força popular, a expressão do corpo popular e a visão do próprio povo se visto pelo intelectual. E eu sempre esperei que o segundo filme de Glauber Rocha ele pudesse depurar um pouco aquele excesso de vatapá e fizesse um filme talvez mais equilibrado, mais consequente. E veio Terra em Transe. Terra em Transe veio num momento muito difícil, porque Deus e o Diabo ficou pronto antes do golpe de 64. Foi lançado depois do golpe. Já Terra em Transe foi feito no período entre 64 e 68, no momento em que se preparava o ato institucional número 5. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Foi de imediato proibido pela censura. Os intelectuais europeus mais importantes, de Sartre, não sei mais quem, todo mundo assinou manifesto pela liberação de Terra em Transe. Então o filme
chega às telas com uma consagração total. Realmente, Glauber Rocha sai do sertão e chega para a cidade e mostra o transe que o país vive. Um filme de uma força muito grande, mas que novamente tem a carregação excessiva, ao meu ver. Estamos podres pelos crimes que cometemos. Que você cometeu. Lavei minhas mãos no sangue, mas nem tanto. Fui humano. Os atores fazendo essa coisa que se chama muito hoje overacting, né? A super representação. Jardel Filho, o herói, bufa o tempo todo. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama como nós trabalhamos. Aventura, você chama aventura. José Legoy é aquela coisa do carisma caricato. E todos os artistas, todos os atores, de modo geral, tem uma super representação, uma super tensão, que, na minha opinião, incomoda o espectador, que não pode crescer com o personagem. Se distancia dos personagens. Os personagens estão super excitados a ponto de não terem um nível de comunicação com o espectador. O espectador está muito abaixo do estado emocional desesperado dos personagens. Ele tem uma coisa solta, descontraída, apaixonante. É aquele exuberante barroco baiano, jogando a sua efervescência de maneira louca, solta. Era um mau comportamento. E você, embora muita gente faça constantes referências à influência que Orson Welles ou Luiz Buñuel tenham tido na obra dele, e é possível que mas parecia que na verdade não tinha, né? Parecia uma coisa nova que acontecia loucamente, que só podia ter acontecido ali, na Bahia, com Glauber Rocha. Houve muita gente boa fazendo filmes interessantíssimos, né? Walter Lima Júnior. O Kaká foi daqueles promissores nomes do cinema novo. O primeiro filme, Gangazumba, era interessante, com os mitos afro-brasileiros, que eram jogados de uma forma inovadora. Eu acho muito feliz o segundo filme dele, A Grande Cidade. A mocinha do Nordeste que veio atrás do homem que ela ama e se perde na grande cidade, na violência da grande cidade. Era um filme bonito, um filme solto, inteligente, muito bom. O Walter Cury é um caso muito especial, que não tem compromisso nenhum com o cinema novo, né? Walter Cury vem antes do cinema novo. Quando ele começou a fazer cinema, ele era completamente europeizado, né? Os detratores dele diziam que ele era o Ingmar Bergman dos pobres, né? E é curioso, quando ele fez Noite Vazia, eu mesmo vi o filme com um preconceito horrível. Eu fui ver o filme e falei, mas que coisa chata, fazer Antonioni em São Paulo, parece Antonioni, mas é Antonioni caipira. Antonioni é tão internacional, está parecendo Antonioni caipira. Ele está apegado demais a esses valores. Mas também era aquele preconceito de um momento que a gente queria que os filmes fossem todos de denúncia, de agressão e principalmente de bofetada na ditadura, né? E esse filme não dava bofetada na ditadura, revelava comportamentos entediados de burgueses sem perspectiva. Então parecia uma besteira fazer esse tipo de filme nessa época, né? E é curioso, o tempo passou e Noite Vazia está muito mais do que pastiche de Antonioni. Tem a coisa do paulista, daquela burguesia meio perdida, aquela burguesia feita às pressas, sem valores intelectuais, sem valores institucionais, sem utopias, no sentido de viver o momento e mostrar que estão vivendo o momento e a solidão que traz aí, por causa disso. É muito bonito Noite Vazia, é um filme que tem que ser visto, tem que ser pensado, tem que ser lugar importante na história do cinema brasileiro. O caso de Luiz Sérgio Persson, eu acho
extraordinário. São Paulo Sociedade Anônima é um filme de um equilíbrio, de um pensamento e de um poder de denúncia intelectual, objetivo, enfim, da maior importância. Acho que é um filme notável, que não se perde. Há pouco tempo eu revi na televisão, está ótimo ainda. Bressani e ela veio num segundo momento, já em plena ditadura militar, depois do ato nacional número 5. E eles mesmos não querem ser chamados de cinema novo. É curioso que um dos mais belos filmes e mais típicos filmes do cinema novo é o primeiro filme de Bressani, Cara a Cara. Eu acho um filme belíssimo, extraordinariamente belo, e cheio da angústia, do sofrimento e de uma poesia que não está nos diálogos, que o filme quase que não tem diálogos. A poesia da imagem, a poesia da cenografia, e a poesia dos rostos estáticos do galã e da atriz Helena Inês. Ele era Antero de Oliveira, que infelizmente morreu tão cedo. E um filme assim, de uma carga poética intensa, que me lembra muito Carlos Drummond de Andrade. Tem a coisa trágica e contida de Carlos Drummond de Andrade, sem ter palavras. O filme é quase todo tempo silencioso, ou o que se fala não tem muita importância no contexto da história. Quando eu vi Cara a Cara, eu pensei, saiu finalmente o maior diretor do cinema novo. Eu achei que nem Glauber, nem Joaquim, nem ninguém tinha aquela carga tão fascinante, embora o filme, produção desequilibrada, produção barata, se ressentisse de tudo isso. E o filme mostrasse grandes desequilíbrios, entretanto, que, na minha opinião, torna o filme mais encantador. E, no meio momento, está saindo o Rogério de Ganzella com o primeiro e fantástico Bandido da Luz Vermelha, que não é um produto carioca, é um produto paulista, né? Da vida eu não quero nada. Antigamente eu queria ser grande. Rogério de Ganzella é o mais, eu acho que é a cabeça mais louca, mais doida, mais fascinante do cinema novo, né? Que não é cinema novo, é cinema marginal. E faz um filme no qual você sente a fortíssima influência de Orson Welles, que eu diria que foi uma espécie de fantasma inspirador do Ganzella toda a vida, dentro de um filme riquíssimo de linguagem cinematográfica e cheio de crítica social, mas crítica social a mais inteligente, né? Nascia o cinema marginal. Quanto é que eu te devo? 3.500. Legal. Ganzella ainda faz um segundo filme muito interessante, muito criativo e muito próximo ao primeiro, reforçando o seu estilo, que é A Mulher de Todos. E Bressani, logo depois de Cara a Cara, faz ao mesmo tempo filme de recursos baratíssimos, absolutamente fascinantes, desequilibrados, doidos. Um Anjo Nasceu e Matou a Família e foi ao cinema. São dois filmes, para mim, da maior importância, que reafirmam o Bressani completamente diferente do outro, do Cara a Cara, o caótico, mas representando um resultado anárquico maravilhoso. Com eles vão aparecer outros, que vão fazer também filmes expressivos dentro dessa linha. Mas nenhum deles, na minha opinião, consegue uma obra tão marcante quanto Bressani e Ganzella. Porque que adianta a gente ser campeão do mundo se a gente não tem feijão? A gente não vai fazer cinema para repetir fórmulas. E a gente vai fazer isso principalmente para transformar o cinema, e muito mais que o cinema, a gente vai tentar, através dele, transformar uma realidade que nós vivemos. Captar essa realidade, usar a linguagem cinematográfica para comunicar essa realidade e, de certo modo, fazer um apelo
para que o espectador nos ajude a participar dessa mentalidade de mudança.